Pentecostes, nessa didática bíblica, que se refere ao final dos tempos. O profeta Joel, no capítulo 3, ele diz assim: depois de tudo isso, Deus falando, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Olha aqui a promessa de Deus. Os jovens terão visões. Nós podemos lembrar aqui das aparições marianas, né? Que geralmente acontece com crianças e jovens. Então foram os jovens e as crianças de Lourdes, de La Salette, de Fátima, de Medjugorje. É o cumprimento dessa palavra. O Espírito Santo tem se derramado sobre a terra para preparar a nova vinda de Jesus. E a palavra continua falando assim: sobre os escravos e as escravas derramarei naquele dia o meu espírito. Nós estamos iniciando, começamos ontem, o nosso acampamento mariano, e eu quero falar aqui daquela que foi a criatura mais cheia do Espírito Santo. De quem que eu estou falando? Da Virgem Maria. Merece uma salva de palmas ou não merece? Nunca na história humana uma criatura foi tão cheia do Espírito Santo como Nossa Senhora. E São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu conhecido Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que por sinal era o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II, foi por causa desse livro que João Paulo II se entregou a Deus através da Virgem Maria, e por isso ele assumiu o lema Totus Tuus, que significa todo teu, todo de Maria, e por isso ele se tornou santo. Nós temos aqui nesse livro, aliás, nós temos aqui diante de nós nessa Santa Missa, o Padre Jesus, onde que ele está? Trouxe para nós essa relíquia de primeiro grau. É um pedacinho do osso de São Luís Maria Grignion de Montfort. Está aqui ao lado do altar. Vamos dar uma salva de palmas para São Luís também. São Luís Maria Grignion de Montfort nos ensina no Tratado da Verdadeira Devoção que mais do que ser cheia do Espírito Santo, a Virgem Maria, ela é a esposa do Espírito Santo. E alguns padres podem considerar isso aí, quem sabe, uma novidade teológica de São Luís, mas não é. Eu pensei que era, mas quando eu fui estudar patrística, eu me dei conta que existem santos padres da igreja que já chamam a Virgem Maria pelo título de esposa do Espírito Santo. Por qual razão? Porque foi nela, foi no seu ventre, foi no ventre de Nossa Senhora que o Espírito Santo gerou Jesus na carne. Por isso que ela é a esposa do Espírito Santo. E quando aquela jovem de Nazaré, chamada Maria, ainda na sua juventude, na sua adolescência, ela tinha ali entre os 13 e 16 anos, que era a idade que as meninas em Israel casavam. Ela estava prometida em casamento ao castíssimo São José. O anjo Gabriel apareceu diante dela e deu a grande notícia: ela seria a mãe de Deus. E qual foi a resposta que ela deu para o anjo? Vocês lembram? Ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor ou escrava do Senhor? O que é que vocês acham? Qual seria o título literal mais próximo daquilo que Nossa Senhora disse? Quem que acha que é serva, levanta a mão. Quem que acha que é escrava, levanta a mão. Quem que vai pedir ajuda? Os universitários. Sônia e a Priscila são os universitários, né?
Olha, gente, vamos entender isso aí. Quando nós falamos o termo escrava do Senhor, ou então, quando nós falamos de santa escravidão de amor, para falar daquilo que Nossa Senhora viveu, é natural que a gente tenha um certo estranhamento, num primeiro momento, quando a gente ouve a palavra escravo, porque a gente lembra dos tristes exemplos da nossa história, dos negros que eram escravizados, dos índios que eram escravizados, de tantas pessoas que ainda hoje passam por tristes situações, onde em tantas áreas da vida são escravos de tantas coisas que os oprimem. Então a gente ouve o termo escravo, num primeiro momento, causa um certo desconforto. Só que aqui a gente tem que entender o seguinte: aquilo que a Virgem Maria viveu, e que São Luís chama de santa escravidão de amor, não tem absolutamente nada a ver com essas escravidões que eu falei aqui. Nós estamos falando aqui de uma entrega de amor, e a prova disso é a seguinte: São Luís diz no tratado que na época de Jesus e de Nossa Senhora, não existiam servos como nós conhecemos hoje, existiam escravos. Então, se nós formos traduzir literalmente, nós vamos entender que a Virgem Maria falou assim: eis aqui a escrava do Senhor, a escrava por amor. E São Luís nos explica qual que é a diferença entre o servo e o escravo. Mas vamos colocar aqui na nossa realidade, para as coisas ficar mais claras ainda. Qual que é a diferença entre o escravo e o funcionário? Alguém aqui é funcionário? Quem aqui é funcionário, levanta a mão. O funcionário, ele tem alguns direitos, sim ou não? Ele sofre um pouquinho, mas tem alguns direitos. Quais que são os direitos que um funcionário tem? Vamos lá, falem para mim. Funcionário tem direito a salário, que mais? Funcionário tem direito a férias, que mais? Funcionário tem direito a 13º. Funcionário tem direito a horas de descanso. Dependendo do lugar que trabalha, tem direito a vale transporte, a vale alimentação. Funcionário tem direito a se aposentar. E o escravo tem algum direito? Não. O escravo, ele depende totalmente do seu senhor. Agora se coloca no lugar da Virgem Maria na sua adolescência. Se coloca no lugar de Nossa Senhora na sua juventude. A Virgem Maria amava a Deus com amor tão grande, diz Santo Afonso de Ligório, que se nós somássemos o amor de todas as mães do mundo, quem aqui é mãe, levanta a mão. Você ama seu filho? Sim ou não? Tenho certeza que sim. Agora olha só que bonito. Se nós somássemos o amor de todas as mães do mundo, de todas as épocas, de todos os lugares, o amor da Virgem Maria por Deus é ainda maior. Nossa Senhora era apaixonada por Deus. Nossa Senhora tinha o coração dela queimando de amor por Deus, e por isso ela não queria se entregar a Deus pela metade, ela não queria se entregar a Deus para receber salário, ela não queria se entregar a Deus para receber recompensa, ela não queria tirar férias de Deus, ela não queria se aposentar de Deus, por isso ela não se entregou pela metade, ela se entregou inteira, toda a sua vida, toda a sua existência, o seu corpo, a sua alma, os seus sonhos, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ela se entregou a Deus sem medidas, por isso ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Está aí a grandeza da santidade de Nossa Senhora. E aí naquela hora, diante daquele anjo,
O anjo havia descido do céu. Ele nunca tinha visto um amor tão grande de uma criatura para com seu Deus, como o amor que ele via nos olhos da menina Maria. Ele não tinha visto esse amor por Deus nem no céu. Então ele estava ali extasiado diante da Virgem Maria. Ele anunciou para ela que ela seria a mãe do Messias. Ela respondeu aquilo que nós ouvimos agora: eis aqui a escrava do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ela e a cobriu com a sua sombra. Você sabe que nesse momento aconteceu o primeiro Pentecostes da história. Onde que aconteceu o primeiro Pentecostes da história? Aconteceu no ventre da Virgem Maria e gerou Jesus na carne. O primeiro Pentecostes aconteceu nela, a esposa do Espírito Santo. Depois, se nós seguirmos a narrativa bíblica, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vamos perceber o seguinte: Nossa Senhora, grávida de Jesus, qual que foi a primeira coisa que ela foi fazer depois da anunciação? Responde para mim. Ela foi visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista. Mas agora vamos pensar um pouquinho. Olha para a pessoa do lado aí. Vê se está com cara de sono ou com cara de fome. Dá uma sacudida aí para acordar a pessoa. Vamos pensar um pouquinho. Olha só, bota o cérebro para funcionar. Bota a mão na orelha aqui, ó. Gira a manivela para ver se funciona. Vamos lá. O que Nossa Senhora foi fazer na casa de Isabel? Ah, padre, Nossa Senhora foi servir Isabel. Sim, mas servir como? Fazendo comida? Limpando a casa? Bom, eu acredito que Nossa Senhora fez também tudo isso. Mas sabe qual que foi o maior serviço que a Virgem Maria foi fazer na casa de Isabel? Ela foi batizar Isabel e João Batista no Espírito Santo. Isso que ela foi fazer. Por isso que o Evangelho de Lucas diz: no momento que Nossa Senhora entrou na casa de Zacarias, ela não precisou nem falar nada. Ela não precisou impor as mãos. Ela não precisou nem mesmo fazer uma oração. Bastou que a Virgem Maria pisasse com seus pés imaculados na casa de Zacarias. E a Bíblia diz: Isabel ficou cheia do Espírito Santo e João Batista deu um pulo de alegria no ventre de Isabel. Esse foi o segundo Pentecostes da história. Entenda isso. Enquanto o primeiro Pentecostes aconteceu no ventre de Maria e gerou Cristo na carne, o segundo Pentecostes da história aconteceu na presença da Virgem Maria e gerou dois santos para a igreja: Santa Isabel e São João Batista, na presença de Maria. Sabe por quê? Porque onde Nossa Senhora entra, ela não entra sozinha. Ela porta Jesus no seu ventre. Onde Nossa Senhora entra, ela entra grávida. Eu pergunto para você: você também quer ser cheio do Espírito Santo? Você também quer ter a sua casa invadida pela presença de Jesus? Então, abre as portas do teu coração, abre as portas da tua vida, abre as portas da tua casa para Nossa Senhora entrar, e ela vai gerar Jesus dentro da tua casa e do teu coração. Por isso que nós viemos nesse acampamento mariano. O primeiro Pentecostes aconteceu no ventre de Maria e gerou Cristo na carne. O segundo Pentecostes aconteceu na presença de Maria e gerou Isabel e João Batista. O terceiro Pentecostes que aparece na Bíblia, aí sim nós podemos falar do Pentecostes dos apóstolos,
que nós na liturgia da igreja vamos celebrar daqui a alguns dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, nos fala que, após a ressurreição de Jesus, os apóstolos estavam com medo, trancados no cenáculo, mas Jesus fez uma promessa, que o Espírito Santo desceria sobre eles como línguas de fogo, que eles seriam cheios do Espírito Santo. E isso de fato aconteceu e mudou a vida deles. Mas antes de acontecer o Pentecostes dos apóstolos, a Bíblia diz: quem estava junto com eles? A Virgem Maria. Não estou inventando coisa, confere aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2. Os apóstolos estavam reunidos com Maria, e eles permaneceram quantos dias em oração? Entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, permaneceram 9 dias em oração junto com Maria. Foi a primeira novena da história da igreja. Quem aqui já fez novena, levanta a mão. Agora se aprendeu a primeira novena da história. Os apóstolos, junto com a Virgem Maria, clamando a vinda do Espírito Santo. Nós também queremos receber o Espírito Santo no nosso coração, sim ou não? Sim. Mas sabe qual que é o problema? O nosso problema é o seguinte: tem dia que a gente não para rezar nem 9 minutos. Os apóstolos rezaram 9 dias. Muitas vezes nós não queremos rezar 9 minutos, que nós desistimos. Mas se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber isso. A Bíblia diz que os apóstolos permaneceram ali, em oração perseverante, em oração incessante, junto com a Virgem Maria. Essas são as duas direções bíblicas para você receber a promessa de Pentecostes. Repete isso comigo: perseverar na oração e perseverar com Maria. Fala para a pessoa do lado: perseverar na oração e perseverar com Maria. Fala para a pessoa do outro lado: perseverar na oração e perseverar com Maria. Então, gente, presta atenção nisso. Você reza o terço todos os dias? Não precisa responder. Mas rezar o terço todos os dias é perseverar na oração e perseverar com Maria. Quem aqui reza cenáculo, levanta a mão. Rezar o seu cenáculo é perseverar na oração e perseverar com Maria. Quem aqui já fez a consagração total à Virgem Maria pelo método do tratado? Viver a tua consagração é perseverar na oração e perseverar com Maria. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, reza o terço, reza cenáculo, se consagra e você será cheio do Espírito Santo. Como diz São Luís no tratado, a esposa é aquela que atrai o esposo. A Virgem Maria atrai o Espírito Santo para as nossas almas. Se você quer que o Espírito Santo seja atraído para dentro do teu coração, permanece junto com Maria e ela mesma vai atrair o Espírito Santo. Deixa eu ver se você entendeu. O primeiro Pentecostes aconteceu no ventre e gerou Jesus na carne. O segundo Pentecostes aconteceu na presença de Maria e gerou 2 santos para a igreja, Isabel e João Batista. O terceiro Pentecostes aconteceu pela intercessão de Maria e gerou a evangelização na igreja a partir do dia de Pentecostes. Agora, será que a coisa para por aí ou continua na história? Continua. O Pentecostes tem que acontecer em nós. Eu quero falar aqui de um quarto Pentecostes. E esse Pentecostes pode acontecer hoje. Esse Pentecostes pode acontecer agora.
E o quarto Pentecostes é aquela promessa de Jesus, de uma vida nova, de um coração novo, de uma vida transformada. Quando ele mesmo fala, Evangelho de João, capítulo 3, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus fala assim, eu digo e você repete, quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Pergunta para a pessoa do lado, quer nascer de novo? Quer entrar no reino de Deus? Então tem que nascer de novo. Aí a gente fica pensando assim, mas como que eu vou nascer de novo, né? O próprio Nicodemos pensou isso. E ele perguntou para Jesus isso. João capítulo 3. Nicodemos perguntou para Jesus, porventura, para nascer de novo, eu terei que entrar no ventre da minha mãe? Que tamanho que é um bebê de colo, recém-nascido? Façam para mim aí. Pequenininho, né? Cabe no ventre da mãe? Cabe. Agora, se uns caras velhos como nós querem entrar no ventre da mãe, vai caber ou não vai caber? Não vai caber. Essa era a dúvida de Nicodemos. Para nascer de novo, tem que entrar no ventre da mãe. E o que Jesus responde para Nicodemos? Nada. Jesus faz silêncio. Jesus não diz nem que sim e nem que não. É uma das únicas horas na Bíblia que ao ser perguntado de algo, Jesus não responde, ele faz silêncio. Então existe um mistério do silêncio de Jesus diante de Nicodemos. Vamos lá, eu não estou fazendo aqui uma exegese bíblica, estou fazendo aqui uma aplicação da palavra, que é a seguinte, as leis biológicas, elas são um reflexo das leis espirituais, ok? Então responde para mim uma coisa, existe vida sem uma mãe que gera? Existe nascimento sem um ventre materno que gera? Então sabe de uma coisa? Para você nascer de novo, você tem que entrar no ventre da tua mãe. Mas não é a tua mãe aqui da terra, é a mãe do céu, a Virgem Maria. Nós, nesse acampamento mariano, queremos nascer de novo. Por isso nós vamos entrar no útero espiritual de Maria, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nessa nova gestação espiritual. E como diz São Luís no tratado, o Espírito Santo continua agindo da mesma forma. Então, se há 2000 anos atrás, o Espírito Santo gerou Cristo no útero de Maria, também hoje o Espírito Santo continua gerando os membros do corpo de Cristo no útero da Virgem Maria. Se você quer ser gerado pelo Espírito Santo, entra no útero de Maria e ela vai te gerar um homem novo e uma mulher nova. É isso que nós viemos fazer nesse acampamento mariano. E eu quero falar ainda de um quinto Pentecostes, nessa didática bíblica, que se refere ao final dos tempos. O profeta Joel, no capítulo 3, ele diz assim, depois de tudo isso, Deus falando, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Olha aqui a promessa de Deus. Tem jovem aqui nesse rincão? Levanta a mão. Olha a promessa. Os jovens terão visões. Aqui diz, os anciãos terão sonhos. Tem velho aqui nesse rincão, sim ou não? Olha aqui a promessa. Os anciãos terão sonhos, os jovens terão visões. Nós podemos lembrar aqui
das aparições marianas, né? Que geralmente acontece com crianças e jovens. Então foram os jovens e as crianças de Lourdes, de La Salette, de Fátima, de Medjugorje. É o cumprimento dessa palavra. O Espírito Santo tem se derramado sobre a terra para preparar a nova vinda de Jesus, e a palavra continua falando assim: sobre os escravos e as escravas derramarei naquele dia o meu espírito. Repete comigo: sobre os escravos e as escravas derramarei o meu espírito. Vamos ao contexto bíblico. O que significa um escravo e uma escrava no Antigo Testamento, onde o profeta Joel vivia? Eram os homens e mulheres que serviam aos reis, ok? Agora vamos entender essa palavra de maneira espiritual. Nós não estamos falando aqui, historicamente, somente nesse âmbito, de homens e mulheres que servem aos reis, mas nós estamos falando aqui de homens e mulheres que servem ao Rei dos Reis. Está entendendo? E que, como Nossa Senhora, tem a coragem de declarar: eis aqui os escravos por amor. Então, nós podemos entender dessa forma: vai acontecer um Pentecostes mundial sobre toda criatura. Monsenhor Jonas Habib falou disso, Nossa Senhora fala disso nas suas mensagens, mas esse Pentecostes vai acontecer primeiro sobre aqueles que tiverem a coragem de se entregar a Deus. Está entendendo? Esse Pentecostes vai acontecer primeiro sobre aqueles que se declararem também escravos e escravas por amor. Aliás, a consagração proposta por São Luís no tratado é também chamada de santa escravidão de amor. Isso que eu estou explicando aqui para vocês é para que a gente quebre todo preconceito que a gente tem com esse termo, que realmente houve casos tristes na história da escravidão, mas que, olhando para a vida de Nossa Senhora, é uma entrega linda, em que você não vai se entregar a Deus pela metade, mas vai se entregar a Deus inteiramente pelas mãos da Virgem Maria. E aí vai receber o Pentecostes. Está entendendo? Isso é a consagração. Então eu falei para vocês aqui do exemplo bíblico da Virgem Maria como a escrava por amor, mas eu posso ir mais longe. Sabe quem que foi o segundo exemplo bíblico, na ordem cronológica, de uma santa escravidão por amor? Vocês vão se surpreender. Foi o próprio Jesus. Eu digo e eu provo. Filipenses capítulo 2, diz assim: Jesus, não se prevalecendo da condição divina, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo. Estou inventando coisa? Não estou. Filipenses capítulo 2. Jesus Cristo, verbo divino do Pai, se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo. E de que forma que Jesus viveu a santa escravidão de amor? Ele foi obediente ao Pai em tudo, por amor ao Pai. E ele foi também obediente à Virgem Maria em tudo, porque no mistério da encarnação, Jesus se fez totalmente dependente de Nossa Senhora. Ele foi gerado na carne por Nossa Senhora, ele foi alimentado por Nossa Senhora, ele foi na sua humanidade ensinado por Nossa Senhora. Então deixa eu falar uma coisa para vocês: o primeiro que viveu o totus tuus, o primeiro que viveu o todo teu, Maria, não foi João Paulo II, foi o próprio Jesus, porque ele, quando se encarnou, se fez todo de Maria. Então, quando nós também entramos no ventre da Virgem Maria,
quando nós também nos encarnamos como filhos e filhas de Maria, nós estamos vivendo totus tus de Jesus. Se nós queremos seguir Jesus, nós precisamos fazer o mesmo caminho que Ele. E o caminho de Jesus na terra começou se entregando inteiramente à Virgem Maria como sua mãe. Por isso, nesse acampamento mariano, nós queremos seguir o exemplo de Jesus e também nos entregar totalmente a Nossa Senhora. Por isso nós estamos aqui. Tem ainda um terceiro exemplo bíblico da santa escravidão de amor, que talvez fale muito a nós, que é o filho pródigo. Você conhece a história dele, né? Ele esbanjou os bens do pai no pecado, se arrependeu, voltou para a casa do pai, embora a mãe não apareça, que é também a casa da mãe. E ele diz para o pai assim: pai, trata-me como a um dos teus empregados. Mas já sabemos, naquela época não existiam empregados como existem hoje. Então a tradução literal: pai, trata-me como um dos teus escravos. E o pai o chama de filho. Então veja só a lógica do evangelho. Existe uma regra no evangelho que é a seguinte: aquele que se exalta, Deus derruba. Mas aquele que se faz pequeno, aquele que se faz humilde, Deus exalta. Então a Virgem Maria se fez escrava e Deus a coroou como rainha. Jesus se fez escravo e o Pai o deu um nome que está acima de todo nome. O filho pródigo se declarou escravo e o Pai o chamou de filho. Deixa Deus te chamar de filha, deixa Deus te chamar de filho, mas você se faça pequeno e humilde diante dele. Eis aqui os escravos por amor. Pergunta: somos escravos ou somos filhos? O que vocês acham? As duas coisas. Escravos por amor. Porque o que é um escravo por amor? É um filho que ama tanto o seu pai e que ama tanto a sua mãe, que quer fazer a vontade deles em tudo. E para terminar, eu quero partilhar com vocês um trecho do meu novo livro, que estamos lançando nesse acampamento mariano, A Hora de Maria. Você já pode adquirir. Em que, nesse livro, que vai ajudar você também a viver uma devoção mariana verdadeira, nesse livro eu escrevi assim, e eu quero terminar dessa forma essa pregação. No dia de Pentecostes, a vida dos apóstolos mudou. A evangelização era acompanhada continuamente pela experiência carismática das línguas, das curas e dos sinais. A Canção Nova nasceu dessa experiência de Pentecostes. Padre Evandro, eu não sou membro da Canção Nova, mas eu sou filho espiritual do Padre Jonas, viu? Então essa palavra é para a minha vida também. A Canção Nova nasceu dessa experiência de Pentecostes, que continua acontecendo na história da igreja. Sim, nós esperamos o novo Pentecostes mundial, que vai mudar a face da terra, conforme a profecia de Joel e as promessas de Nossa Senhora. Este Pentecostes vai preparar a vinda de Jesus. Enquanto o Pentecostes mundial não acontece, o nosso Pentecostes pessoal já pode acontecer. Repete comigo isso. Enquanto o Pentecostes mundial não acontece, o nosso Pentecostes pessoal já pode acontecer. Fala para a pessoa do lado: o seu Pentecostes pessoal já pode acontecer. Por isso vamos subir juntos à sala do cenáculo, que é o coração de Maria, para vivermos o Pentecostes pessoal. Vamos ficando de pé e nós vamos cantar. Em verdade te digo, quem não nascer de novo
não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Pega seus braços, canta isso, em verdade. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Em verdade te digo. Em verdade te digo, quem não renascer Da água e do Espírito da água e do Espírito não entrará no reino Em verdade. de Deus. Em verdade te digo, não renascer quem não renascer da água e do Espírito da água e do Espírito não entrará. Erga seus braços e clama. Deus, então vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Fica com seus braços levantados. Fecha teus olhos agora e diga para a Virgem Maria que você quer entrar no útero espiritual dela, que você quer entrar no coração imaculado dela. Vá orando com as suas palavras. E nós estamos aqui, Mãe Santíssima, nos primeiros dias desse acampamento mariano, pedindo que a Senhora estenda o seu manto sobre nós, pedindo que a Senhora estenda suas mãos imaculadas sobre nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Vai orando no Espírito. O Ministério de Música vai segurar agora em 2 acordes para fluir a oração no Espírito. Erga seus braços e vá orando. Enquanto você vai orando dessa forma, graças espirituais descem do céu sobre nós. O céu se abre e graças espirituais descem sobre nós. Pedimos, Mãe Santíssima, o cumprimento da tua promessa de Fátima. Por fim o meu coração imaculado triunfará, e será concedido ao mundo um tempo de paz. Mãe Santíssima, triunfa com teu coração imaculado sobre nós. Mãe Santíssima, triunfa com teu coração imaculado sobre esse acampamento mariano. Mãe Santíssima, concede à nossa vida tempo de paz, a hora de Maria. Ó Mãe, que a hora de Maria na nossa vida seja agora, e seja também a hora do Espírito Santo, porque ninguém separa o esposo da esposa. Erga seus braços mais alto e ora. Eu clamo a presença dos anjos sobre nós nessa hora. Os anjos que são ministros dos dons espirituais. A canção nova nasceu para ser mariana. A canção nova nasceu para ser carismática. O céu intercede por nós agora. E os anjos vão realizando em nós, pela sua ação, um despertar carismático, um despertar espiritual. São os anjos com Nossa Senhora atuando agora a nosso favor, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo no útero espiritual de Maria.
E vamos cantar: vem, vem, Espírito Santo. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. E o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. E aplaude bem forte essa ação mariana, essa ação do Espírito que começou a acontecer nesse acampamento.